Alô amigos, que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Bem-vindos a este pequeno ciclo de vídeos baseados no meu livro Significado e Harmonia dos Números Bíblicos. Hoje vou falar de forma breve do número 4 na Bíblia. Qual é o seu propósito e significado simbólico contextual? O número 4 tem um significado primário simbólico como número da criação e no seu significado complementar representa as coisas criadas e a plenitude material. Por isso, algumas das vezes, é entendido como o número do mundo. Devemos orientar que foi no quarto dia da criação que houve um acabamento da criação material e nos dias quinto e sexto, somente ordenamento e utilidade daquela matéria, caso do homem criado do pó da terra no sexto dia. Por isso, o número 4 também é conhecido como o número do mundo, ligado a si com a plenitude material. De aí que o número 4 na Bíblia sempre se refere a tudo aquilo que foi criado, que tem um começo e que possui matéria. Portanto, o 4 é claramente apontado como o número da criação e das coisas materiais. Na Bíblia vemos uma conexão entre o 4 e a terra, através do quarto mandamento, que é o primeiro mandamento que menciona a terra em Êxodo 20:12, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Também a cláusula quarta da oração do Senhor Jesus é o primeiro a mencionar a terra, em Mateus 6, versículo 10, que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra. Todas as formas de matéria e os tipos de processos físicos e biológicos estão limitados a espaço-tempo. E, de acordo com a linguagem científica moderna, estamos vivendo em um mundo de 4 dimensões. Ao parecer, Deus criou tudo dentro de um universo fixado pelo número 4. Temos 4 grandes elementos: terra, ar, fogo e água. 4 pontos cardinais: norte, sul, leste, oeste. 4 divisões do dia: tarde, noite, madrugada e manhã. 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. 4 faces da lua: minguante, crescente, cheia e nova. E no começo, o origem, havia um rio principal que saía do Éden para regar o jardim de Deus. Este rio foi dividido em 4 partes, segundo Gênesis, capítulo 2, versículos 10 e 14. De maneira que na Bíblia, sempre o número 4 fixa tudo aquilo que foi criado, especialmente as criaturas, as quais têm um começo e possuem matéria deste universo. Temos 4 seres de fogo que simbolicamente fixam o limite das criaturas diante da presença de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esta primeira hierarquia dos anjos, nomeada serafins, se distinguem pelo grau de santidade e beatitude que possuem por estar em íntimo contato com o Criador no lugar santíssimo ou trono do palácio divino. Ezequiel também descreve a visão dos 4 querubins. Estes outros 4 anjos também pertencem à primeira hierarquia celestial, composta por serafins, querubins e tronos. Eles são representantes do palácio de Deus e guardiões e mensageiros dos mistérios divinos. Na visão de Ezequiel, estes 4 querubins tinham 4 rostos e 4 asas. O primeiro rosto era semelhante a um homem, o segundo rosto como de leão, o terceiro rosto como um boi e o quarto rosto como uma águia. Devemos lembrar que dentro da Arca da Aliança, as mesmas 4 caras são parte da ornamentação e estão enfrentadas assim. A cara da águia como a rainha dos ares, de frente com a cara do boi, o rei dos animais domésticos. A cara do leão, o rei dos animais selvagens, de frente com a cara do homem, o rei da criação. Essas 4 faces representam a universalidade das criaturas dominantes da terra. E as 4 faces representam as características do Messias, como ser elevado, como servo, como rei e como imagem de Deus que envolve o mistério espiritual do quarto símbolo que veremos no final, daqui a pouco. Também vemos na Bíblia outras hierarquias angélicas fixadas no fator 4. Por exemplo,
Apocalipse capítulo 7, versículo 1 diz: Vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra para reter os 4 ventos da terra. E Apocalipse capítulo 9, versículo 14 diz: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Éufrates. E foram soltos os 4 anjos a fim de matarem a terça parte dos homens. Anjos e homens aparecem fixados no fator 4, por pertencer eles às coisas criadas. No livro de Gênesis, na origem, se registra a história do poderoso Nimrod, que foi um tipo de anticristo e opositor aos planos de Deus. Segundo Gênesis, capítulo 10, o seu reino estabelecido na região de Sinar tinha 4 divisões ou tronos: Babel, Ereque, Acade e Calné. No Evangelho de Mateus, se apresentam 7 parábolas. 3 delas são contadas dentro da casa, na intimidade dos discípulos e dirigidas a eles. As outras 4 são ditas fora da casa. São mensagens para os 4 cantos da terra e estão dirigidas a este mundo em geral. Também no peculiar livro de Jó, achamos 4 tipos de pessoas, ou amigos deste mundo: Elifaz, Bildade, Sofar e Eliú, o mediador. Foram 4 os heróis na Babilônia: Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, conhecidos pelos seus nomes em hebraico como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. No Holocausto, segundo Levítico capítulo 1, eram oferecidos 4 espécies de animais: novilho, cordeiro, cabrito e pombos. No ano do jubileu, se cumpriam 4 coisas principais: se liberavam os cativos, se cancelavam as dívidas, o povo santo era perdoado e a terra era remida. E nas visões de Zacarias há 4 cavaleiros, 4 ferreiros, 4 chifres e, finalmente, 4 carros. A proeminente figura de Jesus é apresentada de 4 formas proféticas diferenciadas nos 4 evangelhos. Segundo Zacarias e Isaías prediciam dele como rei, como servo, como homem e como Deus. Mateus apresenta Jesus como Zacarias 9:9 profetizou: Eis que o teu rei virá a ti. Marcos o apresenta como Isaías 42:1 diz: Eis aqui o meu servo. Lucas, como Zacarias 6, capítulo 6, versículo 12, o declara: Eis aqui o homem. E João, finalmente, como Isaías 49 diz: Eis aqui está o vosso Deus. A glória do crente está baseada em 4 aspectos de Jesus Cristo. Segundo a primeira epístola aos Coríntios, versículo 1, versículo 30, capítulo 1, versículo 30, diz: o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Temos 4 evangelhos que contêm as boas novas de Cristo, a partir do coração de Deus para alcançar aos homens do mundo, pois Ele deseja que todos os homens sejam salvos. E vemos que esta mensagem de Cristo alcançará a toda tribo, língua, povo e nação. São também 4 os períodos mundiais dos gentios no livro de Daniel, que são chamados de bestas ou animais. Os primeiros 3 aparecem representados como leão, urso e leopardo, enquanto a 4ª manifestação misteriosa é só descrita e não nomeada. Temos também 4 ventos que lutam no mar, as forças de Deus, e 4 bestas que sobem do mar, as forças do inimigo, em Daniel capítulo 7. E o primeiro conflito desta terra começou com 4 reis, segundo Gênesis capítulo 14. E novamente, no final dos tempos, devemos entender que 4 poderes gentios, ou 4 reis, estarão envolvidos no último conflito mundial, segundo Daniel 7. Para concluir este ciclo do número 4, eu quero lhes falar do mistério do 4º símbolo, que eu tenho lhe chamado o mistério do 4º símbolo na lei de 3 mais 1. No quadro das simbologias quádruples da Bíblia de 4 símbolos, há uma regra numérica de 3 elementos mais um quarto diferenciado, poucas vezes analisado com erudição pelos teólogos por causa da ignorância do senso numérico bíblico. O 4º elemento é diferenciado dos outros 3 e apresentado como um mistério espiritual.
como nos indicando que nele opera um poder sobrenatural. Este quarto elemento aparece como um ponto de contato com o mundo espiritual, como trazendo o celestial ao mundo terrenal. Vejamos alguns exemplos bíblicos disso. Dos 4 homens achados dentro da fornalha de fogo ardente, 3 eram desta terra, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porém, o 4º homem é celestial, semelhante ao Filho do Homem. Este 4º homem não era da terra, conforme os outros 3. Das 4 casas edificadas por Salomão, 3 foram para si mesmos, para uso terrenal. A sua própria casa, a casa do bosque do Líbano e o palácio da filha de Faraó. Porém, a 4ª casa era muito diferente das outras. Era uma casa para Deus. Este 4º símbolo representa um ponto de contato com o mundo espiritual. A parábola do semeador de Mateus 13 apresenta 4 tipos de terra. 3 delas carecem de preparação, são naturais. Ao pé do caminho, em pedregais e entre espinhos. Porém, a 4ª terra é boa e dará fruto, pois este 4º tipo de terra está preparado espiritualmente. De fato, o ensino fundamental desta parábola é que a 4ª terra dará fruto espiritual. Na menção das 4 bestas da visão de Daniel, 3 criaturas selvagens são contadas no mundo animal: leão, urso e leopardo. Porém, o 4º animal é só descrito como um 4º animal terrível e espantoso, sendo muito diferente de todos os animais que aparecem antes dele. A 4ª besta é Roma e assinala nela um mistério de tipo espiritual, qual se prolonga ou evoluciona secretamente em outro poder dominante misturado que dirigirá o próprio anticristo. 4 símbolos descrevem o mistério da besta ou homem anticristo em Apocalipse 13. Ele é apresentado na combinação de 3 animais ferozes naturais, o leão, o urso e o leopardo, quais representam características de domínios humanos, embora o 4º símbolo é um animal mítico, do mais além, o dragão. Esta característica do 4º símbolo nos revela que ele será investido espiritualmente com todo o poder do diabo, uma imitação da unção particular que operou no ungido, o Messias ou Cristo. Na região do Éden, dentro os 4 pontos cardinais, norte, sul, oeste e leste ou oriente, vemos uma diferenciação com o Oriente a respeito dos outros 3 pontos geográficos, pois ali estabeleceu o jardim e colocou o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 8 declara assim: Ora, Yahweh havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. Não por acaso o próprio profeta Ezequiel profetizou que o Messias, o Filho do Homem, entrará pela porta dourada de Jerusalém para reinar para sempre. Esta é a porta oriental da cidade velha de Jerusalém, chamada também na Bíblia de Porta do Vale. Lembremos que nas simbologias quádruples, o 4º elemento diferenciado aparece sempre como um ponto de contato com o mundo espiritual. Não por acaso, dentre os 4 pontos cardinais, o Oriente é uma referência misteriosa de primazia. Na ordem dos acampamentos das tribos de Israel, orientadas para os 4 pontos cardinais, Judá, a linhagem do Messias, foi colocada ao oriente do tabernáculo, segundo Números capítulo 2. E na ordem das tribos do livro de Ezequiel, capítulo 48, vemos a José colocado no oriente, como participante da genealogia e da tipologia do Messias, como o Mashiach vem José, o Messias segundo a tipologia de José. De maneira que vemos em destaque a Judá e a José, símbolos da primazia, da linhagem e genealogia do Messias. Os 4 evangelhos falam da vida e obra de Jesus Cristo, distribuídos em 3 relatos paralelos, chamados sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, e um 4º, João, que se apresenta sozinho, muito diferenciado dos outros. Este 4º evangelho apresenta uma maior agudeza espiritual e teologia, revelando o Messias, Jesus, como o Verbo divino encarnado e pré-existente. Como diz João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Dos 4 jovens judeus provados na Babilônia, 3 sofreram juntos a condena: Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha, você lembra?
Porém, o quarto, Daniel, é diferenciado por sofrer sozinho na cova dos leões. A Bíblia diz que o profeta Daniel tinha um espírito excelente de conhecimento e de entendimento. É muito importante lembrar que só ele viu a visão do Messias dentre os seus irmãos. E só eu, Daniel, diz a Bíblia, tive aquela visão. Daniel capítulo 10. Ele é claramente diferenciado como um homem espiritual e intimamente relacionado aos segredos do mundo celestial dos espíritos. O filho pródigo de Lucas capítulo 15 recebe 3 coisas materiais: vestido, anel e calçado. Porém, a quarta coisa é imaterial, um beijo, figura da bênção espiritual e celestial. Para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês a seguinte reflexão baseada no que eu considero o maior mistério do quarto símbolo. Na visão de Ezequiel, no capítulo 1, os 4 querubins tinham 4 rostos e 4 asas. O primeiro rosto era semelhante a um homem, o segundo rosto como o de leão, o terceiro rosto como um boi e o quarto rosto como uma águia. Devemos lembrar que dentro da Arca da Aliança, as mesmas 4 caras são parte da ornamentação. A Arca da Aliança representa e envolve o mistério do corpo do Messias como mediador visível e físico de uma nova aliança entre Deus e o seu povo. A arca estava feita de ouro puro, de Ofir, símbolo da divindade, e estava revestida de madeira de acácia, símbolo da humanidade, e da sua encarnação como Deus que tabernaculou entre o seu povo e falou através do véu da sua carne. Essas 4 faces dos querubins ornamentadas dentro da arca representam a universalidade das criaturas dominantes da terra. A cara da águia como rainha dos ares, a cara do boi como o rei dos animais domésticos, a cara do leão como o rei dos animais selvagens e finalmente a cara do homem como o rei da criação. E as 4 faces representam as características do Messias descritas nos 4 evangelhos, como ser elevado, como servo, como rei e como imagem de Deus que envolve o mistério do quarto símbolo. Repare que 3 delas pertencem ao mundo do reino animal: leão, águia e boi. Mas há uma 4ª face diferenciada das outras, o rosto de homem, porque o ser humano é a criatura proeminente da criação e só ele na terra possui a imagem e semelhança do Eterno, imagem que o mantém ligado ao mundo celestial, ao mundo dos espíritos e ao mesmo tempo ao mundo físico. Como declara Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança e domínio. A palavra imagem em hebraico é selem, que significa uma cópia. A palavra demanda um molde físico, porém o Messias, o Filho do Homem, é o molde original perfeito da máxima criação divina. O Adão Kadmon, como alguns sábios hebreus o chamavam, o homem primordial, o protótipo, e como o apóstolo Paulo lhe chama, o homem celestial ou postrer Adão. De modo que o homem feito à imagem de Deus se torna um representante legal de Deus entre o mundo físico e o mundo espiritual, sendo ele um ponto de contato e equilíbrio entre o universo criado e o Criador, ao ponto tal que o próprio Criador planeja a restauração dos mundos caídos, se tornando na forma de um homem. E estando nessa condição de homem, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 20, e por intermédio dele, Jesus Cristo homem, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, tanto as que estão na terra, estabelecendo a paz pelo sangue vertido na cruz. Imagine o seguinte: dentro de cada homem há uma imagem divina que tem o mesmo poder da reconciliação que operou através da obediência do Filho do Homem, como escrito está. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo para Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O Filho do Homem foi capaz de reconciliar ao universo tudo com Deus. Por isso, quando os apóstolos falavam sobre o potencial da reconciliação que há em cada crente, tinham em mente o ilimitado do poder que há em Jesus. Portanto, acredite de forma simples o que eles prontamente lhe afirmaram àquele centurião romano: crê no Senhor Jesus Cristo e assim serás salvo tu e os de tua casa.